Que lição de casa você tem que fazer antes de sentar com uma Stefanini? Exemplo, que todo mundo deixa de lado. Uma boa contabilidade. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente tratou... E isso vindo de um contador de formação. Né? A gente sempre tratou o contador como uma obrigação regulatória, um pouco da nossa cultura brasileira. Mas, sabe, a contabilidade no sentido de dominar a informação, ter informação, conhecer seus números, trazer segurança, trazer uma qualidade tributária. Isso, acho que para um empreendedor que tem tanto problema, não é o que dá mais trabalho. E eu até... acho que justo o cara olhar para outras coisas, não para isso. Mas eu acho que é tão pouco esforço perto dos leões que ele tem que matar diariamente, que eu acho que ele devia dar uma atenção. O M&A, ou a transação, ou novos negócios, qual é a sua motivação? É promover o quê? No nosso caso, acelerar uma estratégia de crescimento. Que, veja bem, ela não é baseada em M&A. Né? Nosso M&A, no nosso caso, é complementar uma estratégia muito clara, orgânica, de crescimento orgânico, seja linha de produto, seja oferta, seja regional. E o M&A entra de forma complementar. Aonde entra pra gente em tecnologia? Claramente numa ampliação de portfólio. Aumentar nosso portfólio. Então a gente gosta muito de banking, né? Softwares voltados para o setor financeiro. Né? A gente gosta muito de cyber. Particularmente, eu acho que cyber é um setor em muita evidência, muita transformação. Um exemplo que vai ser afetado claramente por AI de forma dramática. Eu acho que manter o cyber... Primeiro que eu acho que cyber cresce de forma exponencial e só estamos no começo do crescimento. Esse é o lado bacana. O segundo lado, que pouca gente está lendo, principalmente o founder lá, o vendedor, é que você se manter à frente do mundo de cyber, de tecnologia, é caro. Então o cara tá sozinho ali para manter a tecnologia updated. Eu acho que ele vai sofrer. A gente gosta de data analytics, né, de analytics em geral, e tudo que é assim muito voltado para a transformação digital, né, de forma mais ampla, a gente gosta bastante também. E aí o cara que está ouvindo a gente, empreendedor ali, o cara que está naquela motivação de entrar na jornada, ele também tem que saber que ele vai falar com 100, né, talvez 10 compradores potenciais, 3 vão ter interesse, para no final fechar com 1. Quanto mais os times tiverem familiaridade com um tema legal, né? Tanto o seu advisor aqui quanto o comprador, eu acho que ele vai tirar muito conflito da mesa. A gente botou no nosso deal flow uma questão cultural. Tentar entender se naquela de sentar aqui na mesa a partir de amanhã, ser sócio, estar junto, tanto do ponto de vista de visão, a gente está alinhado na visão de crescimento, quanto culturalmente a gente tem fit. Olá! Estamos começando mais um Valor Insights, o podcast da Valor Brasil, uma assessoria em fusões e aquisições. Esse é o nosso 10º episódio e estamos hoje com um convidado muito especial para falar de inovação e fusões e aquisições. O nosso querido Marcelo Louro. É uma honra tê-lo aqui. Atualmente, Marcelo Louro está como CFO do Grupo Stefanini, um grande grupo, né, uma grande história. Vocês têm e você tem lá. Seja muito bem-vindo, Renato. Muito bem-vindo. Prazer, obrigado. Louro, obrigado de novo, né? Acho que assim, a gente já tinha feito esse convite. Eu sei que seu tempo é super corrido, então é uma honra para a gente tê-lo aqui, compartilhando o teu conhecimento, da tua trajetória, da tua história, para essas pessoas que nos ouvem, esses empreendedores, profissionais de M&A e tantas pessoas que vêm beber um pouco da água e um pouco do que é o mercado de M&A. Como a gente sempre começa, né? Acho que é contar um pouco quem é o Marcelo, um pouco da sua trajetória. Você tem várias histórias e vários casos para contar, que com certeza nos agrega muito. Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que é sempre bacana. Eu costumo dizer que o mundo corporativo é solitário, então sair do escritório e poder oxigenar, sem dúvida, é uma experiência bacana, uma oportunidade bacana. E acho que a gente vai trocar ideia interessante aqui e vamos aprender mutuamente, né? Eu tenho uma trajetória bastante extensa em finanças aí, né? Acho que há um bom tempo que eu tenho atuado como executivo em finanças, né? Mas ironicamente diferente do que você falou, se alguém me falasse assim há 4 anos atrás que eu precisava de um executivo para liderar em série uma atividade de consolidação no mundo de tecnologia e ainda assim de forma global, atuando de forma global, muito provavelmente eu ia falar para o meu investidor que acho que eu não sou o cara, né? Minha trajetória antes de Stefanini é substancialmente no que eu chamo de hard finance, né?
Trabalhei muito tempo com controladoria, com estruturação, turnaround, dívida. E, de certa forma, embora familiarizado com equity, né, com transação, menos com transações. Né? E o que eu tenho feito nos últimos 4 anos do Grupo Stefanini é justamente liderar ou conduzir a área de M&A, né, que eu prefiro chamar de novos negócios, porque eu até, por certas vezes, eu acho que o tom M&A de comprar, às vezes não, embora mais fácil de usar, assusta e às vezes nem é às vezes o formato da transação. Mas acho que a gente tem feito isso de forma, como eu falei, serial, né, atuando de forma global. A gente acabou de anunciar a transação na Itália, recentemente na Colômbia, e a gente tem feito isso de forma constante. Eu estou concluindo essa semana 15 transações na minha jornada de Stefanini. Então, acho que a gente vai ter muito para trocar de experiência aqui. E de forma, como eu falei, embora com alguma experiência anterior, sabendo o que é M&A, nunca de forma serial. E acho que aí muda um pouquinho o que é uma grande transação do que é, acho que a grande maioria das transações brasileiras, que são transações de porte médio para pequeno ou pequeno para médio. E aí acho que não muda o formato e o esforço, mas acho que traz acho que mais, até para quem está ouvindo a gente, acho que tem muito mais a ver do que falar da transação do Facebook gigantesca de bilhões de dólares, que acho que no final não é muito a realidade nem do brasileiro. Então, de novo, muito obrigado e prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. E assim, é interessante você falar, né, Marcelo, porque você intersecciona pontos bastante importantes. Você vai interseccionar tecnologia, né, que é um boom global, né, quantidades, tamanhos que a gente vê, né, em noticiário o tamanho, que é igual você falou, o esforço, muitas vezes ele é igual, 90% do pequeno. Eu brinco com o meu chefe que fazer uma transação grande ou pequena, e pequena ou grande relativo na perspectiva de quem está vendendo, né, do sell side, é o mesmo trabalho. Né? Se não maior, às vezes, né, o oposto do que é imaginado. Vamos colocar assim, desproporcional ao que é o tamanho, eventual tamanho da transação, o que a gente denomina tamanho da transação. Né? E o Marcelo, você falou, né, se há 4 anos te perguntassem, você falaria, ó, não é. Mas com certeza você tem aí uma bagagem antes desses 4 anos que te deram segurança por esse desafio. Né? Qual que foi a trajetória? Você pode contar um pouquinho pra gente por algumas empresas que você passou, por algumas experiências que você teve, que eu acho que é interessante, né? Eu acho que é o que te trouxe até aqui, que está te trazendo até aqui, que te leva, né, daqui para em frente. Bem bacana, é legal essa pergunta. Acho que mistura um pouco, né, a parte mais técnica do que a gente quer falar aqui, do que de uma trajetória aí acho que de um executivo ou de finanças comumente, né? O primeiro aspecto que eu acho, indo para o nosso tema aqui, que são transações, o M&A, eu acho que a primeira coisa que eu brinco em casa, assim, né? Minha filha acha que é o filme lá, Uma Linda Mulher, que eu sou o cara que anda de Ferrari, compra e vende empresas, né? E de forma romântica. E um pouco leva isso, o nosso entendimento, a nossa intuição, porque são transações que envolvem alguma complexidade, né? Sofisticação em alguns aspectos. Mas acho que a gente já trabalhou junto em algum momento. Eu costumo brincar que, como tudo em finanças, 90% esforço, 10% criatividade. Né? E eu acho que M&A não é diferente. Então, eu vejo algumas competências ou skills para quem está lidando com o mundo de transação, que não necessariamente é a ponta do iceberg que todo mundo entende, que é a parte negocial. Né? Obviamente, a parte, não estou falando mais fácil, mais difícil, que o melhor ou pior. Só é o processo. Né? Então, eu entendo que, principalmente do lado do buy side, que normalmente é onde eu estou, buy side, traduzindo aqui, é o comprador, eu acho que tem algumas competências que eu acho importantes, prezo no meu time, e eu acho que minha trajetória me trouxe até aqui com alguma experiência nisso. Exemplos. Né? Eu acho que é super importante um conhecimento jurídico ou legal suficiente, mas você não precisa ser especialista, né? Nem o cara que está vendendo, nem o cara que está comprando. É super importante, sabemos, ter um bom assessor legal na transação, os dois lados. Mas quanto mais os times tiverem familiaridade com o tema legal, né, tanto o seu advisor aqui quanto o comprador,
eu acho que ele vai tirar muito conflito da mesa, né? O que é realmente importante, o que por vezes não é tão importante assim. Outro conhecimento que eu acho super importante, o lado financeiro, aí sim minha praia talvez, contábil e fiscal, né? Normalmente uma transação tem aquele palavrão que chama due diligence, que é uma investigação no target, né? no que você quer fazer. E aí, de novo, quanto mais as pessoas, né, do lado do vendedor, tiver confiança e critério no que ele faz, e o comprador, conhecimento técnico, contábil, fiscal, tributário, para entender riscos, eu também acho que vai tirar um monte de conflitos da mesa, né? E a parte mais negocial, habilidade de negociação, que eu acho que é a ponta do iceberg, talvez a parte mais sensível ali, porque mexe num negócio que chama bolso, né? Mas eu acho que é a ponta do iceberg. Então, tentando te responder, eu acho que a somatória do que eu passei na minha trajetória profissional, né, lá na cozinha, lá no Hard Finance, de entender um pouco de legal, de entender um pouco de contábil tributário, de ter experiência contratual, né, embora não seja um advogado, eu acho que corta caminho e, mais do que isso, acho que, como eu falei, você tira atritos da mesa. Afinal, está todo mundo focado, né, em uma sinergia clara lá na frente que essa combinação vai gerar muito mais do que 1 mais 1 se transformar em 2 ali. É esperado que gere um valor adicional muito maior, né, numa transação. Então, todo esse meio, não deixar que isso prejudique aquele objetivo final que está sendo vislumbrado. E o processo, vocês sabem muito melhor do que eu. Acho que vocês fazem isso até com mais frequência do que eu. Processo de uma transação, né? Qualquer transação, longa, difícil, já falei, né? Ele é longo, dificuldades, e ele desgasta, né? Uhum. E aí, dependendo do porte da transação, voltando para a questão da competência, né? De quem você põe na mesa para te ajudar, tá junto com você lá. Por vezes, por mais que eu goste, admire e não tenha competência de sê-lo, né? Um advogado, eu acho que por vezes é mais fácil, ou para o vendedor, por exemplo, você ter uma conversa comigo, por exemplo, que sou comprador, do que com um advogado. Uhum. Né? Quem não está acostumado no dia a dia, mas se eu preciso falar com um advogado, dá um tom pesado para determinados temas que, de novo, né? A gente fez isso muito, né? Tira da mesa um pouco, deixa um tom mais leve e depois sim, alguém tem que botar no papel, e botar no papel é sempre difícil. E quantas vezes a gente mesmo, né, acaba dando um passo atrás, porque tem que ter, acho que você mesmo fala isso, eu já te ouvi falar algumas vezes, ganhar a confiança. Que antes, você não sabe se ainda vai ser o sócio, né? Mas ganhar essa confiança entre as partes, e aí sim, né, os assessores, seja financeiro, seja legal, virem e apoiarem. E muitas vezes mais atrapalha, e a gente fala, né, na negociação, do que ajuda, né? Porque é uma coisa de ganhar confiança, principalmente quando continua sócio, que são duas coisas completamente diferentes, né? Porque você está trazendo para dentro da sua casa 2, 3, 4, um sócio que você não convivia até a semana passada e você passa a conviver, né? Então isso acaba dando... Eu ouvi isso de um grande banqueiro global, um banqueiro brasileiro, uma família super tradicional de banqueiros, e eu era garoto e ele me falava, sociedade boa é um número ímpar menor que 3, né? Sociedade por si só já é difícil. E aí, de novo, para o tema nosso aqui, eu acho que a formatação da transação, né, o que a gente chama da formatação do deal, né? O formato do deal, qual é a estrutura que você vai adotar. E aí, né, para quem está ouvindo, assim, a primeira coisa muito da natureza é você fazer uma transação que você compra e quem está lá, de alguma forma, vai embora. Comprei 100%, o cara foi embora. Essa é uma natureza de deal, né? Aí talvez até... Um pouco mais simples, seria um formato mais óbvio, assim. Eu nem sei se mais simples, Renato, mas tem uma natureza, né? Assim, e aí talvez os componentes são diferentes. Quando você vai para uma transação que é muito comum em tecnologia, né? Em tech, muito comum para companhias em estágio menor de maturação, mais cedo de maturação, os ditos early stages, etc. Onde normalmente o formato e de novo, trazendo para a tecnologia, onde a gente quer fazer isso, a gente entende a importância do founder, a gente entende a relevância do conhecimento, do expertise ou da execução na tese. Então a gente
no nosso caso, e eu acho que é uma verdade para a tech em geral, os deals normalmente, ou a estrutura da transação, normalmente você está mantendo o sócio, né? Com X, 10%, 20%, 49%, o que for. Mas você está mantendo o sócio. E aí eu acho que entra o que você falou, né? Uma sensibilidade ali, uma construção de confiança para quem vai ser seu sócio no dia seguinte é super importante. E aí talvez uma coisa que, né, e aí de novo, não é um tema técnico, né? E aí para um CFO, uma coisa que, como construir credibilidade, como construir uma relação de confiança e honesta na transação, num processo que é tenso, desgastante e ao final, às vezes, cansa, né? Cansa, a gente cansou de ver isso. Às vezes algumas transações deixam de existir porque cansam, né? E às vezes a gente atropela o finalzinho ali porque cansou também. Mas o que eu sou muito orgulhoso, sim, e é difícil, acabar uma transação e ao final da transação todas as partes, a gente ter construído uma relação de confiança. E acho que em raras ocasiões, ou até, de novo, sou orgulhoso de dizer que às vezes até de amizade, quase amizade, de ter concluído a transação de forma honesta. Né? Por outro lado também, acho que eu já passei por circunstâncias de que a transação não é para acontecer. Né? E a gente pode falar um pouquinho disso quando não dá certo, né? E às vezes por que não dá certo. Né? É até bacana essa colocação de, quando eu disse mais simples também, é muito pensando no sentido, se é feita uma venda total, o empreendedor espera um processo de transição logo em seguida, onde é feita uma passagem de bastão e até depois uma mudança de carreira, enfim, novos planos. Agora, até o formato de transação, Louro, depois eu acho que você vai comentar um pouquinho melhor, que vocês têm feito nos últimos anos, é aquela de fazer a transação, ao mesmo tempo motivá-lo para colher um valor ainda substancialmente maior do que aquele equity que já foi vendido, né? Então, o dia seguinte é muito incerto, porque ele está vendendo um pedaço de um negócio que até então era só ele, ou ele e mais sócios iniciais ali, para se tornar sócio de uma pessoa, de um grupo muito maior, com várias inseguranças e tendo que prestar contas, né? Entregar resultado, e entendendo também que o valor que ele vai capturar é a partir de agora, e não o que ele construiu ainda, né? Inclusive, eu queria até aproveitar esse gancho, né? Assim, é interessante. Como é seu dia a dia, essa ênfase no hard, né? no difícil, no ir até o fim, e no finzinho parar, é um lado da balança. Porém, vocês já têm um track record, você já falou os números aqui, de várias transações. Então, estou entendendo que ainda assim vale a pena fazer as transações e encarar toda essa dificuldade. O que é estrategicamente M&A para o Grupo Stefanini? Por que é tão importante e o que tem trazido de benefício para vocês? Que eu acho que isso é não só uma curiosidade, mas é uma estratégia, né? Quantas empresas ainda não adotam processos de fusões e aquisições ou novos negócios, como você disse, gostei, porque às vezes você vai fazer uma transação de compra e surge uma parceria comercial, um revenue share da vida, enfim, não importa, mas há um novo formato. Acho que se você puder, compartilha um pouco com a gente, tipo, estrategicamente fusões e aquisições para uma empresa como Stefanini, como outras grandes empresas, por que vale a pena todo esse esforço, todo esse calvário e ainda assim para continuar tendo e querendo novas transações? Pô, excelente comentário e pergunta, porque eu costumo dizer o seguinte, acho que vale um pouco para capital markets, né? Vale para equity, uma transação, por exemplo, aqui, né? Sem termos para um IPO, vale para uma transação privada, né? Que a gente costuma chamar de private placement, e aí cai aqui no M&A, né? Eu acho que o difícil, não sei se tão difícil, mas o importante qual é a motivação. Você perguntou, eu vou responder aqui, a motivação do comprador. Né? Mas de ambas as partes, o que eu acho super importante é você ter muito claro qual é a sua motivação. Então você vendedor, você tem um negócio, você está empreendendo, você está dando seu gás ali, seu tempo, sua dedicação, sua energia, às vezes seu tudo ali, tá bom, por que você vai procurar um sócio? Por que você está nessa transação? Aí, de novo, volta lá o filme, né, da Julia Roberts lá. A gente associa naturalmente a primeira decisão é dinheiro, mas a gente que vive o dia a dia aí, não necessariamente é dinheiro, né? Então, você que está ali no sell side, o vendedor, o founder,
Qual é a sua motivação ali? Acho que é super importante, né? A gente pode, se quiser a gente volta nisso. Mas aí do lado do comprador, né? O que eu acho igualmente importante é qual é a motivação do comprador. A gente passou um momento recente aí de exuberância econômica, né, Renato? A gente está falando um pouco disso, de um momento de liquidez abundante e custo zero do dinheiro. E aí aquela história de custo-retorno, benefício e valeu a pena por um período muito curto. E trouxe essa vontade, ou que eu não gosto do termo, mas para ilustrar aqui, modismo de vamos fazer M&A, vamos fazer transação, né? De novo, por uma questão custo-benefício. O dinheiro era tão barato, e o dinheiro barato eu assumo mais risco eu posso olhar mais M&A e aumentou o volume de transações. Mas voltando para o tema motivação e no nosso caso, e eu acho que, sem querer falar do grupo Stefanini, que a gente tem feito isso, na minha opinião, de forma brilhante, mas em mercado em geral, companhias em geral, entenda a sua motivação, né? O M&A ou a transação, ou novos negócios, qual é a sua motivação? É promover o quê? No nosso caso, acelerar uma estratégia de crescimento. Que, veja bem, ela não é baseada em M&A. Né? Nosso M&A, no nosso caso, é complementar uma estratégia muito clara, orgânica, de crescimento orgânico, seja linha de produto, seja oferta, seja regional. E o M&A entra de forma complementar. Aonde entra para a gente em tecnologia? Claramente numa ampliação de portfólio. Aumentar nosso portfólio, aonde eu teria, talvez até a possibilidade de fazer, mas é mais fácil, mais rápido e uma excelência maior, às vezes. Quiçá mais barato ou muito de qualidade, de excelência de fazer, comprando alguém ou trazendo alguém para dentro do grupo. Né? Então, de novo, vem a questão da motivação. Né? Acho que no nosso grupo está muito clara a nossa motivação. Não é uma estratégia de valor, é uma estratégia de crescimento, de portfólio. E aí encaixa muito bem no exemplo que você deu de que alguém que está querendo um parceiro de negócio para continuar crescendo. Encaixa muito bem. De novo, sem certo e errado, pode não encaixar muito bem para alguém que quer fazer uma venda total, embora hoje a gente tem um deal flow, um processo de receber transações bastante grande, por N fatores. Né? Um deles, capilaridade da companhia. Né? Um deles. O segundo, acho que é um bom trabalho que a gente fez de posicionamento, mas a gente tem um que a gente chama de deal flow, né? Um fluxo de transações bastante grande. E normalmente em tech, quando o cara senta com a gente e fala assim, eu quero vender 100% e ir para a praia, que é justo, né? Eu gostaria também, acho que, né? Mas talvez não seja o caso na minha estratégia, o cara que eu vou pagar bastante para ir para a praia. Talvez seja estratégia de outro player que tem isso. Então, de novo, acho que, sendo repetitivo aqui, a motivação super importante, não tratar o M&A ou novos negócios como um modismo ali, que todo mundo está fazendo, não tem o que fazer. E acho que uma dor do CFO, né? Respondi isso outro dia numa conversa que eu tive num fórum de C-Levels. Assim. Uma dor que eu acho frequente, a gente incorporou isso e discute todo dia. Né? Aquela famosa make or buy. A decisão para a gente lá é make or buy. É mais... Por N, de novo, volta aos motivadores, né? Mas é mais fácil eu comprar ou eu posso fazer? E às vezes é melhor eu fazer do que comprar, é mais barato. Né? E a tecnologia permite, né? Você, você consegue fazer isso, né? Você tem skills, né, para fazer isso. Vou aproveitar o seu deal flow aí, né? Como tem sido, ou até nesse histórico de tempo que você está, esses negócios que chegam para você, eu acho que o link principal é o que você falou há pouco, essa preparação, independente do cara que quer vender ir pra praia e de quem tá afim de ralar e falou, isso aqui é só o começo, eu tenho novos ciclos. Qual a qualidade que tem chegado disso? Porque eu imagino que, por esses dois pilares, de vocês receberem muitos empreendedores, né, muitas empreendedoras querendo levar negócios, deve ter do mais variado. Eu acho que você comenta um pouco com a gente, tipo, dessas qualidades. E claro, né, a pergunta, no fundo, quer saber qual que é a melhor forma, em termos de, independente da venda total à venda parcial, desses empreendedores se prepararem e ter um bom negócio para uma transação ou para um novo momento do negócio. Seja uma venda, seja uma parceria, ou seja, qualquer outro modelo dentro de vamos chamar de um guarda-chuva de M&A aí. Bacana. Bem, primeiro, voltando aqui, né, a gente, no caso do Grupo Stefanini, a gente se posicionou como um consolidador. Né? E a gente se posicionou dessa forma. Então,
de novo, a capilaridade e o meu posicionamento acaba atraindo muito deal. Por uma questão até de DNA da companhia, né, liderada pelo Marco Stefanini, a gente tem na veia presente lá um DNA de empreendedor. Embora seja uma empresa gigante, talvez a maior player de tecnologia do Brasil, a gente tem na veia um DNA empreendedor, né? Fora isso, acho que eu e meu time lá, a gente também tem essa vocação para ouvir o sell side, né? Então, assim, de uma forma, com algum filtro, a gente não se nega a ouvir nada. Né? Porque ali pode ter uma boa ideia, pode ter uma coisa que a gente não ficou atento de observar, ou pode ter um aprendizado, né? A gente sempre aprende ouvindo alguma coisa. Tá? Então a gente tem um flow grande, a gente tem lá os modelos de filtro e a gente ouve muita coisa. Claramente, da mesma forma que a gente ouve muita coisa, vale para tudo, vem de tudo, né? Tanto em termos de tamanho quanto em termos de qualidade. Outro dia eu estava numa universidade também, recentemente, aí, semana passada, mentorando um garoto, e ele me procurou e falou assim, cara, eu tenho uma startup e eu queria discutir com você. Né? Um exemplo clássico aí. Tá. E aí, conversando com o garoto lá, super inteligente, acho que eu aprendi mais com ele do que vice-versa, mas em 15 minutos de conversa, eu perguntei para ele, mas você não tem uma startup, você tem uma ideia, né? Uma ideia, você tem talvez uma boa ideia, mas é uma ideia, nada mais que isso. Então, um exemplo de novo, sem matar a ideia do garoto, sem matar o empreendedorismo, o senso de empreendedorismo, talvez ele tenha que maturar um pouco mais isso, né? E aí, o que eu tendo a aconselhar as pessoas, esse cara talvez seja muito early, né? Mas quando você tem a motivação, precisa buscar um processo, entrar num processo, como você falou, dolorido desse, acho que se aconselhe bem, né? Procure relações de confiança, acho que um bom advisor financeiro que mais do que simplesmente você mandatar, né? E aquela história de novo, voltando para o dinheiro, que é sempre mais duro, mas a questão do mandato e do FII, que acho que do lado de vocês todo mundo só associa isso também, né? Mas não é só isso, né? É o cara que te assessora a entender melhor a motivação, te assessora melhor a como comunicar a sua ideia, te orienta como que lição de casa você tem que fazer antes de sentar com uma Stefanini. Exemplo, que todo mundo deixa de lado. Uma boa contabilidade, né? Infelizmente no Brasil a gente tratou, e isso vindo de um contador de formação, né? A gente sempre tratou o contador como uma obrigação regulatória, um pouco da nossa cultura brasileira. Mas, sabe, a contabilidade no sentido de dominar a informação, ter informação, conhecer seus números, trazer segurança, trazer uma qualidade tributária. Isso, acho que para o empreendedor que tem tanto problema, não é o que dá mais trabalho. Né? E eu até acho que justo o cara olhar para outras coisas, não para isso. Mas eu acho que é tão pouco esforço perto dos leões que ele tem que matar diariamente, que eu acho que ele devia dar uma atenção. E eu não sei se vocês sabem, mas pelo menos na minha experiência, eu acho que eu atuei muito tempo em capital markets também, e aí vamos falar de IPO, grandes deals, grandes transações, né? Inclusive, que eu acho que mais familiar para mim até do que M&A. Acho que a maioria das transações de IPO, que todo mundo também volta para o lado sexy, bacana, divertido de fazer o IPO, tocar o sino, a grande maioria das transações, o mais difícil, ou travam no tempo, né? Na questão back-office, na contabilidade, não está preparado, não conhecer os números. E quando você vai para um processo regulatório, ou regulado, que é um IPO, você passa por aquele mesmo palavrãozinho que a gente falou agora aqui, da due diligence, né? Só que é uma due diligence regulamentada por terceiros, por bancões, não por uma relação privada. Então você tem que estar preparado, né? Eu acho que não é diferente e recomendo fortemente para o empreendedor ali, para o founder, o cara que está pensando, tem a motivação, vou precisar de um sócio, vou precisar falar com alguém, continua com aquele carinho lá na execução, o carinho no seu produto, mas dá uma atençãozinha também para o back-office, para a estruturação, e aí traz aquilo que a gente falou, né? A credibilidade começa aí, né? Porque é muito ruim você perguntar para o cara, qual é o seu número do ano que vem? Ah, é 10. Na segunda rodada, depois de ele ter conversado com o advisor dele, ele é 8. Cara, todo mundo erra, ninguém sabe o futuro, mas esgota, né? Esgota. Todo esse processo que vem, e fica bastante claro o quão moroso pode ser um
uma negociação, né? E a quantidade de obstáculos aí no meio do caminho. Então, a gente sabe também que tem uma quantidade grande de quebras, né? De negócios que tinha o fit perfeito, tanto em termos de estratégias, de pessoa, de porte, que chegava nesse objetivo final que era a ideia, às vezes, da compradora, mas acaba não dando certo em algum momento o negócio. Você tem algum número de quantidade de quebra? Como que vocês lidam com essas, vamos chamar de frustrações do dia a dia aí, pô, aquele negócio estava indo super bem, mas por algum motivo, né, deu um deal breaker aí. Primeiro, acho que tem mais frustração do que vitória. Né? Muito mais. Né? Acho que normalmente a vitória é o que faz mais sucesso, mas o volume é a frustração. Para 14 transações que você citou, tem mais batalha do quantas que foram analisadas? Não, primeiro acho que volta a questão do funil, né? Que acho que é tradicional o funil de transação. Né? A gente olha muita coisa, uma relação de talvez 100 para 1, talvez 100 para 10, né? Uma relação dessa proporção, assim. A gente olha muita coisa. Então, de cada 100, base 100, a gente olha 30 coisas com mais carinho. Dessas 30, 10 andam. Das 10 que andam, 1 ou 2, a gente chega no final. Então, dá uma ideia do trabalho que é para isso, tanto do nosso lado buy side, quanto pro sell side também, né? E aí o cara que tá ouvindo a gente, empreendedor ali, o cara que tá naquela motivação de entrar na jornada, ele também tem que saber que ele vai falar com 100, né? Talvez 10 compradores potenciais, 3 vão ter interesse, para no final fechar com 1. Acho que é um pouco intrínseco aí a natureza da própria transação. E uma coisa que a gente colocou no nosso flow lá de due diligence, né? E aí que a gente falou bastante aqui também, né? Eu me vejo um cara bem técnico, então você viu que a gente está deixando a parte contábil, etc., que eu acho que é muito clássica, mas a gente botou no nosso deal flow uma questão cultural. Tentar entender se naquela de sentar aqui na mesa a partir de amanhã, ser sócio, estar junto, tanto do ponto de vista de visão, a gente está alinhado na visão de crescimento, quanto culturalmente a gente tem fit, né? E a gente estava falando um pouquinho agora no café, é igual a entrevista, né? Super importante, fora a questão técnica, que você tenha fit cultural com aquele ambiente. M&A, acho que é, guardado as proporções, muito igual, né? Então, o lado do vendedor também, às vezes eu me pego o cara, claro que ele pode ter uma melhor oferta, né? Mas talvez aquela melhor oferta seja a melhor oferta hoje, mas ali na frente pode ter uma barreira, por exemplo, cultural de afinidade ou de alinhamento estratégico que pode te destruir valor, não criar valor. Então, super importante, de novo, a questão da motivação, se conhecer. A gente tem muita história aí de deal que não funcionou, né? Funcionou, muito que não funcionou. E de novo, tem até um flow, um funil que eu acho que chega uma hora, como eu brinquei aqui, que cansa, né? Né? E eu acho que uma coisa que cansa demais, ontem eu estava falando literalmente ontem, com um cara que eu acho que começou uma discussão de equity, não é com a gente, eu acho que está caminhando uma conversa quase de amigo, né? E ele falou, cara, eu fiquei das 8 da manhã às 5 da tarde sem almoçar lendo o contrato. Eu falei, cara, acho que é pouco até, né? Deu rápido. Porque é o que eu brinco lá, a parte do contrato é uma parte estressante, né? E é sempre mais, não sei se, de novo, não é fácil, difícil, certo ou errado, mas o falar é uma coisa, o escrever numa questão jurídica é outra. Então, às vezes, quando você põe no papel o que você combinou, assusta, né? Então, acho que eu vejo muita transação ali, quando chega na parte de contrato, assustar, seja o vendedor, porque ele falou, cara, essas cláusulas são leoninas, muito pesadas, eu não quero entrar nisso, ou seja pelo comprador, a ponto de falar o seguinte, nessas características de contrato, eu não topo mais o risco. Né? Então, contrato é uma coisa super crítica e, veja bem, que eu estou falando naquela parte do iceberg, né? A gente gostou da tese, tá lá nos 10, a gente gostou do management, gostamos do cara, o preço está alinhado, a parte comercial superada, vamos ao contrato. Né? Parece que ficou tudo para trás. Né? Então, acho que um ponto aí que a gente faz bem, né? Vocês fazem super bem, na minha experiência com vocês, a parte do contrato é sempre crítica, desgastante, e aí acho que ter advisors, alguém que faça o colchão entre o empreendedor, o founder e o comprador, é uma prática
que eu acho bacana, né? Porque você tira o estresse da transação ali. Mas tem muita historinha, por exemplo. Eu não vou dizer aonde, nem, obviamente, a transação, mas eu lembro que um bom tempo atrás, a gente estava fechando uma transação grande, bem grande mesmo, acho que alguns milhões de dólares. E acho que finalmente, a gente já tinha, pelo menos no meu entendimento, superado tudo, ou quase tudo, 99%. E o presidente da companhia, lá, um founder, o principal controlador, ele me ligou e falou assim, eu tenho um problema. Vamos lá, a gente já superou 99 deles, qual é o tema? Eu vi aqui no contrato que você eliminou ou vai revisar, né, ou dentro da sua política, assistência médica. Né? E dentro da sua política, acho que naturalmente, pela companhia que você a assistência médica não é extensível a pais e mães. Né? Eu falei, né, você tem 50 anos, eu entendo que sua mãe não está no plano que eu tenho que pagar por você. Falei, cara, isso é muito importante para mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, a gente voltou para a planilha, falou, tá bom, deixa lá o to-do, o cara, assistência médica, mas a nossa política é não ter assistência médica. Você vai vender a sua empresa para mim, naturalmente, talvez menor, mas assistência médica é a nossa política, a partir de agora. Né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, liguei para ele outro dia, né? O cara era americano, falei, quase que eu falei o nome dele aqui, mas... fulano, buddy, né? Qual é o ponto aí da sua assistência médica, da sua mãe? Né? É dinheiro ou é uma questão de saúde? E o cara me explicou assim, tranquilamente, Marcelo, a gente está fazendo uma transação de milhões de dólares, mas minha mãe tem 90 anos e dificilmente eu vou conseguir encaixá-la num plano de saúde do padrão que ela tem, na característica que ela tem, por qualquer dinheiro que seja. Né? E eu falei, mas quanto é isso em dinheiro? Quanto fica? Ele falou, algo como 300 mil dólares. É importante para mim, mas entendi que não é uma questão de dinheiro, né? Que tem como pagar. E eu falei, todo mundo tem mãe. Né? Todo mundo tem esse problema. Todo mundo tem mãe, então vamos compor. E a gente compôs. Né? Abriu uma exceção num contrato de milhões de dólares, né? Para o cara ter... Mas a questão da motivação, né? Podia ser uma faísquinha lá que é desproporcional a ponto de... Inclusive. Não sei se seria o caso neste deal, né? Mas a ponto de romper. Né? Aí eu não sei falar por ele, mas se fosse no meu caso, eu prefiro ficar com a minha mãe do que com o deal. Né? Então acho que você ter a atenção aos detalhes ali, a sensibilidade de detalhe e flexibilidade, eu acho que alivia muito a questão do deal. Né? E aí, para quem está ouvindo a gente também, vocês também têm muita experiência nisso, claro que uma coisa é fazer isso na Stefanini, com um time experiente, flexível, e aí, sem certo e errado, novamente aqui, fazer isso com um gringo que contratou uma Big Four, um mega advogado, e a política dele é aquela. Né? Provavelmente ele não vai ter nem a oportunidade de discutir o plano de saúde da mãe dele. Sem dúvida. Né? E a gente vê isso, né? É uma riqueza, né? no mundo de M&A, porque o jeito de cada empresa fazer é muito interessante. Né? E o jeito que vocês fazem, inclusive, nos chama atenção aqui, já falando bem, porque é interessante quando você fala assim, ó, o negócio que vocês querem muito e vê que estrategicamente faz sentido, o M&A acaba sendo meio mesmo. Tem muitas empresas que tratam quase como fim, tanto o lado de quem está vendendo como o lado de quem está comprando. Então, isso quase que acaba sendo quase que natural. E a forma que vocês fazem, eu acho que é uma forma, eu diria, é muito boa e acho que tem muito fit para o empreendedor que quer, para os empreendedores que querem, porque tem isso que você falou, né? Se não quer, aí não faz sentido, aí você não vai querer ter sócio, e eu acho que isso é extremamente complexo. Ô Marcelo, e veja, a partir do momento, acho que vou falar do D2 do M&A, né? Você tem muitos sócios em todo esse track record de M&As. Eu não vou nem perguntar se está tudo lindo, porque essa resposta, qualquer um já seria uma resposta clara. Como que funciona um pouco desse dia a dia? Isso, vocês conseguiram entrar num ritmo também com esses relacionamentos, com esses negócios, pensando desde retorno, que é claro que é o que vocês buscam, mas até relação ou fit não fit cultural, por exemplo. Como que é a relação com esses novos sócios de vocês a partir do processo desse? E até complementando, porque a partir do D2, ele passa a ser um sócio daquela companhia, às vezes até alguma coisa do grupo, mas ele volta a ser o executivo ali, que acabou de negociar e tem que agora começar a executar e entregar aquele plano que
que ele se predispôs, né? Acho que é bem legal essa conversa aí, porque eu costumo brincar o seguinte. Primeiro o cara vai ser sócio, né? E pior, no meu caso, muito provavelmente ele vai ser meu chefe. Né? É verdade, eu vi, né? A gente Você é o chefe. Né? Como assim? Ele passa a ser sócio da companhia, mas passa por vezes a ser meu chefe, dependendo da posição que a gente está ali. Então, é bem sensível. Mas acho que é super bacana isso. Volta na questão cultural aí, mas, de novo, acho que quando você vai para um modelo... Primeiro, vamos voltar um pouquinho. Acho que você tocou num ponto que eu acho super importante. Aqui tem uma vantagem tremenda, né? Eu brinco lá internamente. A vantagem tremenda é de a gente não ser de formação M&A. Né? Acho que é uma vantagem tremenda. Duas vantagens tremendas para o nosso modelo, que você falou que a gente faz bem. A primeira é o DNA da companhia, a estratégia da companhia não é matar o cara, é tirar um proveito do cara, o que a gente chama tecnicamente de sinergias. Né? Fácil falar, difícil executar. Então, a gente está lá para construir uma oferta, não para fazer valor ou entrada e saída. Sem dúvida, isso é mais fácil. Né, do que gerar um valor com uma parede à frente, por exemplo, um private equity que respeitosamente, mas o cara tem que ter uma saída e tem um prazo para executar. Né? Então traz velocidades diferentes. O segundo aspecto, que eu acho que eu remeto o que seria uma desvantagem a ser vantagem, é que meu time e eu sou o cara lá da cozinha, do hard finance. Já estive na pele do cara algumas vezes. Então eu entendo a dor do cara na transação. Né? Eu não sou o cara do M&A, meu time não é o cara do M&A que assinou o contrato, tchau. A gente está acompanhando o cara. Então, tanto que boa parte dos sócios das investidas, a gente tem um formato de governança que eu remeto ser vitorioso, que tem alguns componentes. Primeiro, a gente não mata o founder, no sentido de criatividade, liberdade e o expertise dele no que ele faz. A gente, então, tenta agregar valor onde ele não tem, né? E tirar um pouco da distração dele onde não gera valor para ele. O mais clássico é o back-office. O mais clássico, mas não é o único. Né? Pode ser, dependendo da formatação do deal, pode ser a área comercial, pode contratação, ser retenção. Pode ser atração e retenção, não sei. Né? A gente tenta identificar no cara o que a gente pode agregar de forma rápida e indolor para ele, tira a distração do cara, que ele como empreendedor, vocês sabem, o cara tem que fazer tudo, né? O cara tem que criar produto, contratar tal, então a gente tira um pouco disso e acho que a gente dá uma atenção para ele. Então, o nosso modelo, que eu chamo de pós-M&A, de integração, ele é vitorioso. Acho que, de novo, por esses motivos. A gente não mata o cara, a gente não tira a gente tenta dar foco para ele no negócio e tira o que distrai, tira o que não é a competência dele e o time sabe fazer. O time de cá que lidou, né? Uma transação tem quanto tempo aí que a gente... 6 meses, um ano? Né? A gente não vira as costas, ou tentamos, né? A gente não vira as costas pro cara que vendeu. Né? Eu aprendi isso trabalhando lá na Gafisa com o Rodrigo Osmo, que é o seguinte, a gente acompanha o negócio depois de comprado. Então isso traz aquilo que você falou da credibilidade, né? Nem ele mentiu para mim lá atrás, nem eu tentei não mentir lá atrás, né? A gente tá junto aqui numa entrega e é mais fácil corrigir rota, né? Porque você tá com ele não há um mês, você usou o termo D2, né? Você não tá com ele há 2 dias. Você tá com ele há 6 meses, já há 1 ano. Né? Você tá com ele há 1 ano já. Concretizado. E próximo, né? Pelo fato de estar lidando com você já na parte negocial. Mas, de novo, são modelos e modelos. Eu aprendi na minha carreira, na minha vida, que não tem certo e errado, né? Principalmente no mundo corporativo, não tem certo e errado. A gente tenta fazer o nosso formato e aí o desafio é, como você bem colocou, o cara tem que encaixar no formato. Se por algum motivo ele não vai encaixar naquele formato, é melhor não fazer. Acho que assim, também não tem como entrar numa seara que eu gostaria de te convidar para a gente entrar agora, pelo momento que a gente está passando e por vocês serem um grupo de tecnologia. Esse momento agora relacionado à inteligência artificial, acho que a gente podia pegar várias nuances da inteligência artificial, mas eu gostaria um pouco assim, a gente sabe que inteligência artificial não é algo novo, é algo antigo, mas a gente sabe que também temos alguns marcos recentes que estão mudando e transformando isso, tanto no aspecto de business, de IA, falando um pouco do momento e do futuro, como no aspecto de M&A, o que você poderia dizer? Você pode falar pelo grupo, acho que você pode falar até pela tua experiência, Marcelo, acho que você pode falar até mais amplo, além do grupo Stefanini, tipo, a gente usou a expressão, é uma moda, não, é algo que vem e fica, acho que
Fala um pouco, porque a gente mesmo tem percebido até ágil e deságil em valuation considerando inteligência artificial. Como a gente tem, né, em ESG, como tantos outros fatores que são importantes, poder modificar isso. Mas, na tua opinião, pela experiência que você tem com Stefanini e Carreira Total, você acha que isso é algo que vem e passa ou é algo que fica e o que isso impacta nas fusões e aquisições? Essa pergunta é difícil, mas vamos lá. Acho que a gente precisava... Primeiro que eu acho que eu não sou a pessoa adequada para comentar. Acho que eu costumo dizer assim, é um dos temas que eu não tenho opinião formada. E eu acho que, te respondendo, claramente não é moda, veio para ficar. Né? Acho que a gente tem um momento um daqueles momentos raros da humanidade que é uma transformação relevante. Essa é a nossa leitura. Né? É a minha leitura e a nossa leitura. E aí, como qualquer transformação, né, tentando aqui não ser técnico, porque a gente precisava de 8 horas para falar de AI aqui, mas eu acho que trazendo para o nosso tema, como qualquer transformação, ou indo para preços, né? A gente indo para preços, mercado de capitais, bolsa de valores, indo para preços. Todos nós sabemos aqui que a gente precifica o desconhecido, né? Quando a gente precifica o desconhecido, a gente chama de desconto. Né? Risco aí, né? Tem um risco do desconhecido, tecnicamente a gente fala que a gente desconta, e eu acho que o que a gente está passando, no momento agora, né, é um desconhecido. Essa é a minha leitura, muito como pessoa, como cidadão, mais até do que profissional. Então eu acho que tem um desconhecimento, uma incerteza do que vai ser o próximo passo, e aí eu acho que para precificar um ativo, para olhar um ativo, ele pode ser tanto oportunidade quanto risco. Por a gente desconhecer, talvez a gente não saiba. Mas, sem dúvida, é uma tecnologia que é transformacional e veio para ficar. Sem dúvida, ela vai potencializar, ao meu ver, de forma exponencial, novos negócios. E aí, valorizar. Como, sem dúvida, ela vai desmonetizar algumas transações. Né? Alguns negócios. Então... assim, muito exageradamente, a gente já está vendo negócios, dentro de casa, inclusive, né? A gente já atua com inteligência artificial no grupo há mais de 10 anos. Né? Como você falou, não é uma tecnologia nova, talvez a velocidade, o feature é novo. Mas a gente já tem bastante experiência nisso e a gente tem se posicionado super bem como grupo Stefanini. Mas a gente já vê tecnologias e negócios serem desmonetizados totalmente, a ponto de isso aqui não valer mais nada. E aí é ruim? Talvez, para quem está naquela situação, claro que é ruim, mas a gente vai ver potencializar outros tantos novos negócios de forma exponencial. Então, acho que hoje, para a gente, no M&A, muito difícil, no transacional, e aí a mesma dúvida que vai valer para o mercado de capitais, na bolsa, quanto que eu precifico dessa incerteza? Né? E aí eu confesso que acho que eu não teria resposta. Né? Legal. É a dúvida. Legal, né? legal. O Marcelo, e assim, também aproveitando a oportunidade aqui com você, o que vocês, acho que aí falando um pouco do Grupo Stefanini, né? O que vocês têm, acho que, como tem tempo que vocês atuam com M&A, e eu sei que isso também é cíclico, isso muda, tem momentos que você está vendo uma coisa, tem momentos que você está vendo outra, o que sempre chama a atenção de vocês? Quais são, vou chamar talvez aqui de segmentos dentro da tecnologia que vocês sempre olham, que são segmentos que sempre chama a atenção de vocês e sempre é algo que vocês têm como atração ou passa da primeira boca lá daquele funil e fala, pô, esse tipo de negócio dentro de tecnologia, eu olho, isso aqui não, mas principalmente alguns, né? Alguns que você possa citar. Acho que você falou umas coisas bem bacanas aí, né? Primeiro, volta àquela história que a gente acabou de conversar aqui da motivação, né? A estratégia bem definida, a motivação. E aí, da mesma forma que o mundo é cíclico, que a economia é cíclica, tem coisas que a gente já fez. Né? Então, dentro da minha estratégia global de aquisição, tem coisas que a gente já fez, tem coisas que a gente não fez ainda, e tem coisas que a gente quer potencializar. Então, a nossa estratégia, o que a gente gosta mais ou menos, ela vai se adaptando, mas sempre voltando para aquela história da motivação. O M&A para a gente não é moda, é parte da estratégia. Que, de novo, nossa estratégia é orgânica, o M&A é complementar. Né? Mas a gente sim gosta de teses que são muito bacanas. Aí. Segundo aspecto aqui, desculpa, voltando. Tecnologia é um tema muito amplo. Né? Eu acho que hoje quase tudo, isso aqui que a gente está fazendo é tecnologia. Né?
tecnologia está em todo lugar. Então, o tema é muito amplo. A gente gastou, e o bacana aqui, que você falou, a gente já tem feito isso há muito tempo, a gente vem aprendendo com o processo. Né? Toda vez a gente vem aprendendo. A gente aprende cada deal, a cada transação, a cada análise. E a gente veio filtrando isso. Então, acho que sem medo de errar aqui, se a gente olhasse 10 anos para trás, acho que nosso M&A era oportunístico. Né? Uhum. O que é oportunístico ali? Vamos olhar o que tem, parece bacana, é barato, ou vamos fazer, vamos olhar. E a gente foi encaixando isso na estratégia. Né? Então, e hoje a gente definiu algumas teses. Né? Quem faz muita tese é Private Equity, que costuma construir teses. A gente trouxe um pouco isso da metodologia, a gente começou a construir teses. Então a gente construiu as teses, e dentro daquela tese, o que é o core, o que é o principal, né? Seja um veículo, uma empresa que a gente já tem, uma competência que a gente já tem, ou uma oferta que a gente já tem, e o que eu agrego nessa competência, nessa estratégia. E aí a gente desenhou as nossas teses a partir daí. Então a gente gosta muito de banking, né? Softwares voltados para o setor financeiro. Né? A gente gosta muito de cyber. Particularmente, eu acho que cyber é um setor em muita evidência, muita transformação. Um exemplo que vai ser afetado claramente por AI de forma dramática. Eu acho que manter o cyber... Primeiro que eu acho que cyber cresce de forma exponencial e só estamos no começo do crescimento. Esse é o lado bacana. O segundo lado, que pouca gente está lendo, principalmente o founder lá, o vendedor, é que você se manter à frente do mundo de cyber, de tecnologia, é caro. Então o cara está sozinho ali para manter a tecnologia updated, acho que ele vai sofrer. Então por isso que a gente está vendo um movimento de consolidação, no seguinte sentido, uma indústria que cresce muito, até agora exigiu capital sim, mas de forma, no meu entendimento, menos, vai exigir mais capital, mais energia, mais capacidade de se manter à frente. E é um mercado altamente fragmentado, então você vai ver claramente uma consolidação, tanto no Brasil quanto globalmente. Cyber é uma área que a gente gosta muito. A gente gosta de data analytics, né, de analytics em geral, e tudo que é assim, muito voltado para a transformação digital, né, de forma mais ampla, a gente gosta bastante também. Então, eu acho que não é uma exclusividade da gente lá, mas a gente construiu essas teses, exige uma certa disciplina para se manter fiel ali naquela tese, né, não inventar muito, e no nosso caso, sem perder o talento ali do oportunístico, se tiver um baita deal ali, um talento, uma coisa que a gente acha muito legal, a gente inventa a tese na hora ali também. Legal. Que é a vantagem de não fechar a porta e conversar com todas as oportunidades. Mas, de novo, é mais fácil fazer isso num grupo que tem DNA empreendedor do que numa multinacional que, claro, é difícil navegar. Né? Então, a gente tem um privilégio aqui. Mas aí, associando, né? O DNA empreendedor, a natureza da companhia, a cultura que a gente falou e a característica do time. Né? Que aquela história, acho que o meu time a gente tem suficiente experiência ali, dedicação para saber se o negócio pode ser legal ou não. Então eu não fico preso numa tese que não está no meu checklist. E até o fato de ser, eu acho que uma pergunta cabível, você teve experiência já em empresa de capital fechado, empresa de capital aberto, né? E essa visão, às vezes, de longo prazo, a paciência de você poder executar uma estratégia sem necessariamente prestar conta para o mercado, te possibilita, às vezes, construir negócios que não vão ter frutos colhidos agora, né? O que você pode comentar, até eu acho que é algo relacionado à sua trajetória pessoal aí, entre talvez prós e contras aí de uma empresa de capital aberto, de capital fechado, no que diz respeito à estratégia de M&A, né? Porque a gente falou de ágil, deságil, o mercado coloca muito na conta, às vezes, o risco de execução, de negócios de teses que crescem com aquisições seriais, o risco de execução. Como que você vê isso para empresas de capital aberto e empresas de capital ainda não listados em bolsa? Tem um termo que eu aprendi aqui na tecnologia também, que eu aprendi recentemente, isso tem usado... A gente é agnóstico, eu sou agnóstico no cap table, sou agnóstico se a companhia é aberta ou fechada. Acho que tem muito mais a ver com quem está lá pilotando a companhia e o DNA e a cultura do que se ela é aberta ou fechada. Acho que é um estigma aí de... Claro que uma companhia, vamos lá, você falou prós e contras, uma companhia aberta, ela vai ter algumas regras mais rígidas de governança, de respeito ao mercado, né, e de regulação.
É natural. Mas eu acho que a sua pergunta, e na minha experiência, tem muito mais a ver com o DNA do management e da companhia, né? Eu vim de grupo aberto, de companhia aberta, que o nosso DNA era empreendedor. A gente tratava a empresa como dono e a gente via aquilo como uma empresa de dono, embora fosse talvez o primeiro true corporation brasileiro. Era tão bacana lá como modelo, e aí de novo, não tem certo e errado, mas era tão bacana como modelo que o cargo do cara no cartão era dono de negócio. Não era um gerente de negócio, diretor, era A nomenclatura já dono dizia. de negócio. Esse cara é o dono daquele negócio, daquela região, daquela business unit. Então a gente tratava isso. Então, te respondendo, acho que eu aprendi a ser agnóstico em relação à formação societária do negócio, né? Respeitado as características de uma regulação ou não, tá? Agora, sem dúvida, uma companhia fechada, você vai ter muito mais flexibilidade, às vezes acesso a juridicamente, ou tecnicamente, ou regulatoriamente ser mais flexível, né? Acho que essa é uma vantagem da companhia fechada. Agora tem uma grande vantagem da companhia aberta que a gente sofre muito, né? Principalmente com gringo, principalmente companhia gringa, que a gente chama de moeda, né? Liquidez. A companhia aberta, ela tem uma moeda que chama ações, chama estoque, né? Então esse cara tem um poder de compra que é uma relação de troca difícil de se arbitrar, obviamente, mas esse cara tem um poder de compra, principalmente se for gringo, que eu não tenho, né? Qual é o meu mecanismo de comprar? Chama dinheiro, chama moeda, né? O cara tem dois mecanismos de comprar. Ele tem um que chama dinheiro, mas ele tem um segundo que chama stock option, numa relação de troca. E é claro que isso, como a gente falou no comecinho, isso é mais frequente para grandes transações, né? Que a gente no Brasil a gente conta no dedo, né? A gente passou... Tecnologia teve uma recentemente aí. Mas a relação de troca, o cara ter uma moeda que chama ações, dá um poder de compra para ele, para fazer uma grande transação, que muitas vezes o privado vai depender de dívida ou de capital próprio e aí traz uma limitação. Então, você colocou bem aí, prós e contras. Prós e contras, mas eu aprendi que eu sou agnóstico. E acho que, por exemplo, se eu botasse, fazendo um pouco de merchan aqui, acho que se eu botasse meu time de M&A lá para fazer... onde a gente faz, ou na companhia aberta, ou no private equity, ou para minha família, acho que a gente ia fazer com o mesmo carinho, com a mesma dedicação e, quiçá, com a mesma competência. Né? Então tem muito a ver com o DNA nosso lá. Boa, bacana. Boa, é muito comum, né? Nós estamos indo já para os minutos já finais, mas acho que assim, tem alguns temas que eu não posso deixar passar aqui com você, né? Eu posso ir embora agora. Pelo tempo que a gente até conviveu aí, né, em alguns negócios. Eu gosto muito, o Léo da Siemens fez um podcast com a gente e ele pilota avião, né? E aí, putz, ele deu uma aula, né, de associação de pilotar avião com gestão financeira e com M&A. E você tem aí, né, uma história pessoal que é associada com M&A. Então, assim, não vai dar pra gente terminar o podcast sem você falar de, ao menos de uma experiência tua pessoal e o quanto isso... influencia, o quanto isso ajuda num caminho de M&A, né? Já levantando a bola aí, né? Não, bacana, obrigado pela chance. A gente tem que abrir outro podcast aqui de mais 4 horas para falar disso aí, né? Vamos marcar outro. 4 horas pelo número de dias é nada. Vamos, né? falar isso, mas eu assim, acho que a gente né, depois acho que não dá para desvincular a questão profissional da pessoal, né? E aí seu DNA ou que o seu hobby, se é pilotar avião, você acaba fazendo correlações ou aplicando de um lado para o outro. Tenho certeza que ele aplica muito na aviação que ele vive no dia a dia corporativo e vice-versa. Aí, né? Acho que não é diferente comigo. Eu sempre fui um montanhista amador, né? Aquele cara... Gosto muito de caminhar outdoor, montanhismo, e acho que o montanhismo sempre me forçou numa característica que a minha esposa até me acha às vezes louco, que é sair do seu ambiente, do seu zona de conforto, né? Você tem que caminhar, carregar a sua comida, carregar a sua água por vezes, acampamento, aquela coisa forçada. Eu sempre remeti aqui para o mundo de negócio, que é o seguinte: isso te tira da zona de conforto, né? É muito mais fácil você estar aqui num ar-condicionado, num ambiente controlado, do que você ir para uma montanha, intempéries e ter que fazer a sua comida, né? E carregar a sua água. Então, acho que tirar da zona de conforto é, sem dúvida, uma característica talvez da minha atividade de lazer que eu
que eu trago, assim, e acho que o M&A te tira muitas vezes da zona de conforto, né? A gente deu alguns exemplos aqui, mas você ter que enfrentar uma realidade do terceiro ali, do cara, para saber adaptar, ou de uma bucha ali que está difícil resolver e não resolver ali, para. E eu sempre tive um amigo meu que brincava, acho que não sei se vocês já foram pro Grand Canyon, o Grand Canyon tem uma placa que eu acho fenomenal, né? Você vai no Grand Canyon, o Grand Canyon é um precipício, um vale, é um canyon de acho que 2.000 metros, né, de altura. E tem uma trilha que você faz, você acampa lá embaixo no Grand Canyon, fenomenal, recomendo. A grande parte dos seres humanos razoáveis que eu entendo vão e olham de cima, né? Mas eu falei, vou descer isso aí. E aí tem uma placa no começo, tem duas placas que chamam atenção, assim. Uma delas é descer opcional, subir é obrigatório. Lá, né? Porque lá você tem que descer, se você não subir, você morre. Na montanha é o contrário. Mas eu chamo muito, até eu tenho uma foto dessa no meu escritório lá, que é descer opcional, subir obrigatório. E aí tem uma segunda placa no banheiro que é difícil você entender, que é não beba a água do vaso sanitário. Que tem só um ponto de água, né? Não, mas aí de novo, o ser humano nosso, você olha aquela placa e fala, a primeira você entendeu, mas a segunda placa, por que tem uma placa no banheiro que não beba a água do vaso sanitário? Né? E aí, um pouquinho de reflexão, você fala, se alguém colocou a placa lá, é porque alguém já o fez. E mais um pouquinho de reflexão, você lembra que você está num deserto, com 2.000 metros de altura. Então, num desespero, talvez você beba aquela água. Né? E acho que, de novo, aquele aprendizado de tirar a zona de conforto e entender o risco associado aí. E acho que uma segunda experiência, talvez seja que você quis tocar, que eu sou um fã e acho que é talvez uma das experiências mais bacanas aí da minha vida não profissional, foi ter completado o Caminho de Santiago. Acho que é um tema longo, a gente pode, como eu falei, ficaria 4 horas para falar, mas o Caminho de Santiago é uma experiência fantástica, né, que você caminha. E tem uma coisa muito bacana no Caminho de Santiago, que é o oposto da sua carreira. E é o oposto... E tem alguma familiaridade aí com o tema que a gente está falando. Né? O Caminho de Santiago, pelo menos no meu trecho, foram 800 quilômetros a pé, 30 dias caminhando, né, que dá uma média aí de 25 quilômetros por dia. E o que eu acho que é super factível para a grande maioria dos seres humanos, mas o Caminho de Santiago tem uma coisa super interessante. Raramente as pessoas perguntam para onde você vai, porque o roteiro chama Caminho de Santiago, as pessoas estão andando. Então, normalmente, a primeira pergunta que alguém te faz é qual é o seu nome e de onde você vem. Da onde você começou. E a pergunta tem depois de você caminhar um bom tempo, se familiarizar, tem um porquê da pergunta. Né? Ele vai identificar o quão dedicado você é para aquela missão de andar até Santiago, da onde você começou. Então você pode ter começado ontem, então você andou pouquinho, você pode ter começado 500 quilômetros atrás, você já andou bastante. Ou na minha realidade, um dia eu me deparei com uma francesa, a gente estava conversando e ela estava chorando. Eu falei, mas por que você está chorando hoje aqui? É porque exatamente aqui é a metade do meu caminho. E eu falei, mas espera aí, eu comecei há 3 dias atrás, eu estou a 10% do meu caminho. Então você não entendi. Não, eu comecei 1.000 quilômetros atrás. Né? E aí você aprende a valorizar o esforço da pessoa ali. E acho que quando eu me deparo, por exemplo, com um empreendedor, que esforço que o cara teve para chegar ali, né? E aí vai a questão da credibilidade de novo, como você trata o processo. A gente só está olhando um pedaço do caminho do cara. A gente tem que olhar o quanto ele já sofreu. E empreender no Brasil, todo mundo sabe que é uma missão dura, difícil. Né? Eu admiro o Marco Stefanini, que talvez seja um dos principais empreendedores brasileiros. É um cara fantástico, construiu um negócio fantástico, mas o DNA é empreendedor. Né? E quanto que... talvez seja mais fácil olhar a jornada do cara acabada do que... ou avançada, melhor dizendo, do que esquecer o quanto o cara já caminhou. Né? Então, acho que eu faço uma analogia muito clara do que é percorrer o caminho de Santiago, do que é uma trajetória pessoal ou indo para a nossa mesa aqui profissional. Né? E acho que minha carreira foi mais ou menos isso. Né? Eu fiz poucos planos para caminhar os 800 quilômetros. Diferente do que eu faço regularmente, aquela história também de sair da zona de conforto, eu fiz poucos planos. A única coisa que eu sabia que queria fazer é chegar em Santiago. Mas eu não sabia exatamente quantos dias ia demorar, quanto ia andar, eu fui aprendendo no caminho. E acho que a minha carreira foi um pouco disso. Assim, né? E o que eu
tento comunicar quando eu tenho chance. Acho que é muito difícil quando você tem 20 anos, falar assim, onde eu vou chegar com 50, né? Talvez mire o norte ali, eu quero ir para lá, né? No caso de Santiago, você vai para o oeste, não vai para o norte. Mas eu quero ir para o oeste, então eu vou sempre caminhar para o oeste, né? Mas eu me permito alguns desvios, me permito alguns descansos, né? E se ficar esticado demais o descanso, se eu estiver bem naquele dia, eu vou andar. Então é muito comum no caminho de Santiago, você está muito cansado, então todo mundo me pergunta, você não perguntou, mas vou me dar o direito de responder. O dia que eu andei mais foram, 45 quilômetros. Parece muito, mas eu estava super bem, acabei um dia super bem, feliz. E o dia que eu andei menos, talvez tenha sido 12, um dia péssimo, chuvoso, que eu acabei triste, né? Então acho que se se permitir se conhecer e essas analogias aí com o processo, seja de carreira ou seja de M&A, acho que é importante ali você balizar. Legal. Muito legal, muito legal. Obrigado por compartilhar, porque essa história, né, é fantástica, fantástica. Marcelo, te agradecer, assim, o tempo está terminando. Eu queria, assim, abrir para você, talvez dar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Acho que principalmente você tem esse funil, eu acho que é muito rico, você receber muitos empreendedores. Eu mesmo eu e o Renato tivemos experiência com você em vários momentos que você, eu vou usar uma palavra talvez um pouco forte, mas eu não arriscaria usar, acolheu um empreendedor, né, que a gente estava junto. Então, se você puder, fala para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, dá uma mensagem pela tua experiência, pela tua bagagem, falando um pouquinho, principalmente para os empreendedores, numa fala final. E, infelizmente, né, a gente vai finalizando o nosso podcast hoje. Fantástico, fantástico. Primeiro, realmente, muito obrigado pela oportunidade, muito bacana isso aqui. E acredite, como eu falei no começo, é solitário e acho que até limitante você estar no mundo corporativo. Então essas conversas e a conversa com o empreendedor, acho que a gente aprende tanto quanto ensina, né? Acho que talvez mais aprenda do que ensine. É igual dar aula, né? Então acho que a gente falou bastante de motivação. Tenha claro por que você quer fazer o deal, não caia no modismo ali, tenta entender e fazendo um paralelo com o Caminho de Santiago também, né? Ninguém anda sozinho, né? Então se cerque de pessoas boas, tenha afinidade com o seu advisor, procure ajuda, né? Se você acha que entender que consegue fazer sozinho, se prepare. Se você achar que precisa de um aconselhamento, de uma assessoria, que eu recomendo, procure um cara que tenha afinidade, não é só preço, da mesma forma que o preço não é só preço, né? A relação com o seu advogado, com o seu advisor, com o seu auditor, procura gente com que você tenha afinidade ali, que você consiga trabalhar bem e se prepare. Acho que a gente tem visto muito aventureiro aí falando que está na moda vender empresa, eu vou vender empresa. Claro que vai ter gente que vai fazer isso, mas a grande maioria tem que se preparar, né? E se prepare. Acho que vamos refrasear o que a gente falou algumas vezes aqui, né? Ser empreendedor no Brasil é muito mais difícil. Acho que talvez o cara lá está fazendo a coisa mais difícil. Então acho que o que ele tem que fazer a mais não é tanto esforço assim, né? E uma coisa que a gente falou aqui também, talvez antes, né? Está muito claro que a relação do comprador e dos seus advisors é mais uma transação, né? Para quem está vendendo, talvez é a transação, né? É o negócio da sua vida. Então, da mesma forma que você dá atenção para o seu cliente, para o seu produto, entenda que é um processo desgastante e você vai ter que dar atenção para esse processo, né? Se você não está preparado para isso, não precisa desistir, talvez reprograme, né? Aquele negócio, dá uma parada, né? Tá chovendo, hoje anda só 12, né? Dá uma parada, repensa e reorganiza. Mas é um processo que exige, e acho que é do lado do buy side, para quem estiver ouvindo, do advisor, cara, reconheça que para o cara do ponto de vista... Eu trabalhei em real estate, a gente falava, a transação de comprar um imóvel, do ponto de vista econômico, é a transação mais importante da vida de 90% dos brasileiros, né? Então, cara, eu tenho que ter uma atenção para esse cliente diferente de comprar um tênis. É a transação econômica mais importante da vida do cara. O M&A, e acho que vocês fazem isso com brilhantismo, também entender que é a transação econômica talvez mais importante da vida do cara, né? Pra gente é mais uma transação, mais um contrato, mais um cheque. Para ele não, né? Então acho que ter essa sensibilidade aí dos dois lados é crítico aí. Legal, Marcelo. Muito obrigado, de novo, obrigado pelo convite, valeu, obrigado por compartilhar tanta coisa bacana. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo e está assistindo vai de alguma maneira utilizar, aproveitar e vai lembrar de você em algum momento num M&A aí. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. De coração, obrigado mesmo. Fantástico. Obrigado, Renato.
Foi um prazer. Vamos chegando então ao fim de mais um podcast Valor Insights. Nosso episódio número 10, com a honra de termos aqui o Marcelo, que demorou, mas veio. Convidar todos para compartilhar, né? Acessar nossos conteúdos. Estamos muito felizes por estar aqui novamente e espero vocês no próximo episódio.